Ô, Matheus. Oi, tia. Hello, tia. Cristiano. Olá, how are you? Cristiano, Letícia, Maria Eduarda, Matheus. Cadê os outros? Fizeram a correção da página? Se não fizeram, deixa para depois, viu? Aquela que eu enviei lá no grupo. Hoje está dando para ver o que vocês estão falando. Na aula passada não estava dando, não sei o que foi que houve. Vamos participar, né? Para poder colocar lá no qualitativo, né? Porque vocês não fizeram nenhuma prova ainda, a gente não sabe nem como é que vai ser. Então, tudo que vocês fizerem vai ser avaliado, né? Participação, né? A presença, as tarefas, vocês têm que tirar foto das tarefas que a gente manda fazer e mandar no privado, para a gente ver que fez. Quem é a Poliana Gomes? Eu esqueci que está aí com Poliana Gomes. Diga aí quem é. Pois é, vocês têm que fazer tudo isso, porque nós não sabemos como que vai ser avaliado, né? Porque, pelo visto, era até hoje, né, o decreto, mas parece que vai se estender mais ainda. Assim. Eduarda. Então, vai ser, o decreto parece que vai se prolongar, né? O distanciamento social. Eu queria saber quem era Poliana Gomes. Quem é que está como Poliana Gomes? Então, se vai se estender, vocês têm que participar, porque a gente não sabe como é que vai ser essas avaliações. Então, é importante que participe, mesmo que fique gravado, mas vocês têm que participar, gente. É necessário que participe. Tá, Maria Eduarda? Então, eu tirei a foto, né, da página 18, para vocês corrigirem. E nós vamos corrigir agora a 20, page 20, página 20. Coloquem aí na página 20. Página 20, para nós corrigirmos. Pronto? Pode começar a correção? Autocorreção. Tá bom, já sei. Vamos lá, vamos corrigir aqui. Era para você completar, né, no future simple, que é o futuro simples. Letter A, que é a letra A, você iria colocar o eu, que é esse W-I-L-L, o eu, e depois o verbo que está entre parênteses, air. O eu, air. Fizeram assim? Primeiro auxiliar, o eu, depois o verbo que está entre parênteses. Era só isso que era para fazer. B, letra B. O eu, travel, o verbo que está entre parênteses. O eu, travel. O auxiliar, que é o eu, e travel. Se tiver alguém que não estiver entendendo, é só falar, viu? Se tiver alguma dúvida. O eu, meeting. O eu, meeting. Letra C, letra C. D. D, eu já sei, Maria Eduarda. Corrijo aí. O eu, adore.
o eu, adore, o auxiliar, mais o verbo que está entre parênteses, o eu adoro. Letter I, que é a letra I, você está pedindo, quando tiver o not, é porque você vai negar. Então, eu expliquei na aula passada como é que se faz a negação. Ou você coloca o eu not, depois o verbo, ou então você faz a forma abreviada, que é o want. Você faz da forma que você achar mais fácil. Então, fica aí, fica want, have. O verbo aí é have. Ou então, o will not have. Entenderam? O will not have. Ou então, won't have. Alguma pergunta sobre essa questão aí? Question 1. Questão 1. Deu para entender direitinho aí a forma, essa aí é a forma afirmativa, né? Forma afirmativa é só colocar o eu e o verbo. Se for no caso de completar. Então, vamos question 2. Questão 2. Aí você iria colocar na forma negativa. Então, você coloca a letra A, que está lá na primeira questão. Aí você ia pegar a letra A da primeira questão e colocar ela aqui na segunda, na forma negativa. Então, como é que você colocaria? Pegaria lá, começa com you, aí você colocaria you want earn a lot of money. Ou então, will not. Em todos eles você vai colocar dessa forma. You want, ou então o you will not. E só colocar o resto da frase. Todas. Tem a letra A, B, C, todas começam com you. Então, you will not, ou então you want, e o restante da frase. E a letra D, que é a letra D, everybody, também é a mesma coisa. Everybody want ou will not. Deu para entender? Forma negativa. Pode passar para question 3, questão 3. Na question 3, questão 3, Cristiano, pode falar alguma coisa. Não estiver entendendo, a participação é importante, viu? Quem é que está como Rita Mendes? Que toda vez eu esqueço quem é que está com o nome de Rita Mendes. Quem é o aluno ou aluna? Diga aí. Vamos lá, enquanto isso, vamos para a question 3. Questão 3. Maria Alice. Hi, Maria Alice. Vamos lá para a questão 3. Na questão 3, você iria colocar na forma interrogativa. É mais fácil ainda do que a negativa. Você só faz a troca. Na letra A, lá da primeira questão, você ia se basear na letra A da primeira questão. Tem o eu. Você iria colocar, só trocar de lugar. O eu e o. No lugar do you fica o eu. No lugar do o eu fica you. Então, fica o eu e o earn a lot of money e o ponto de interrogação. Se é interrogativa, tem que ter o ponto de interrogação. B, will you travel around the world? Interroga. Will you meet a lot of interesting people? Interroga. Will everybody adore you? Interroga. Will you have any problem? Interroga. Any question? Alguma pergunta sobre a forma interrogativa? Tá dando para entender as três formas: negativa, interrogativa, afirmativa?
do futuro simples, né? Nós estamos falando do futuro simples. E vocês estão estudando dois futuros. Nós estamos falando, por enquanto, só do futuro simples. A question 4. Pode passar para a question 4. Questão 4. Na question 4, aí já é o outro futuro, né? O futuro imediato. Esse futuro imediato é o que você usa primeiro o verbo to be, depois o going to e o verbo que está entre parênteses. Letra A, Mateus. He is, are ou am. Diga aí, Mateus. Qual foi que você usou? Qual foi a forma do verbo to be aí na letra A? He is, are ou am. Mateus? Diz aí, Mateus. Qual que você usou? Qual a forma do verbo to be? Is, muito bem. Todos colocaram is, né? Então, he is. Depois do is, você ia colocar going to, igual tá lá em cima na questão, going to, e phone, o verbo que está entre parênteses, sem o to, porque já tem no going to. Então, a frase fica, he is going to phone. He is going to phone. B, Maria Eduarda. We, você usou is, are ou am? Maria Eduarda. Letra B, letra B, você usou is, are ou am? Qual a forma do verbo to be? Is, are ou am? Maria Eduarda. Diga aí, Maria Eduarda. Qual foi a forma is, are ou am? Cadê a Maria Eduarda? Maria Alice. Diga aí, Maria Alice. Qual a forma que você usou? Is, are ou am? A letra B. Is, are ou am? Isso, are. Então, a letra B fica we are going to play. We are going to play. Going to play. C, Cristiano. A letra C, my sister. Você usa is, are ou am? A letra C, qual a forma do verbo to be, Cristiano? Is, am ou are? Is, am ou are? Cristiano. Letícia. Qual que você usou? Is. Então, fica, my sister is going to watch. Porque sister corresponde à terceira pessoa, que é she. Então, my sister is going to watch. Letra D. You are. You are. You are going to have. Letra D. You are going to have. Tem gente que entra e fica saindo, né? Eu estou vendo tudo e vou colocar como participação. Letra E. Jane. Jane corresponde à terceira pessoa, então is. Jane is going to in the office. Jane is going to go to office. Isso, Letícia. Página 21. Vamos para a página 21, page 22. Na página 21, aí está pedindo para você usar o futuro simples, simple future,
ou futuro imediato com going to. Se, bem na letra A, tem to be. Se tem to be, então já está na cara que é o verbo, que é o futuro imediato. Philip is going to be. Ficaria dessa forma. Philip is going to be. Is going to be. Letra A. B. Letra B. They are going to get. They are going to get. É o verbo que está entre parênteses. Então, tanto a letra A e a B é o futuro imediato, com going to. C. I think my mother will like. É futuro simples. Will, o auxiliar will, e o verbo que está entre parênteses, like, sem o to. Não coloquem o to. Só o verbo, like. Will like. D. Paul, sister, a irmã do Paulo, is going to have a baby. Is going to have a baby. Is going to have a baby. E, little E, letra E. They will arrive about 4 in the afternoon. They will arrive. Então, a letra C e a E está no futuro simples. O eu e o verbo que está entre parênteses. A letra A, B e a D estão no futuro imediato. Page 22, página 22. Página 22. Era para você escrever algumas tarefas, né, que você ajuda a fazer em casa, né? Depois você tira a foto e manda. Aqui tinha algumas na página 21 e você ia ver qual que você faz e colocar aqui, né, nessa questão. Aí depois tinha, não, só foi essa questão, né, que foi para casa. Aí foi a 23 também, que era para você traduzir essas obras, né? Página 23. A primeira, da Clarice Lispector, era A Hora da Estrela. A Hora da Estrela. Página 23, nós estamos fazendo, viu? Número 1 é A Hora da Estrela. Se tiver muito rápido, vocês digam para voltar. A 2, do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 3. Perto do Coração Selvagem. 4. As Três Marias. 5. Capitães de Areia. 6. A Vida Como Ela É. 7. Vidas Secas. Deu para acompanhar? Vidas Secas. E agora nós vamos para um assunto novo, que fica no extra classe. Vamos lá. Lá para o extra classe, lembram? Extra classe, começa lá na 81. Extra classe. Procurem aí o extra classe e vamos para a página 11 do extra classe. Vocês lembram, né, que tem essas páginas aí atrás?
do Extra Classe. Então, vocês coloquem aí na página 11 do Extra Classe. Quando tiver ok, vocês digam que é assunto novo. Tá todo mundo já no ponto? Pode começar? Então, vamos lá. Na aula bem anterior, né, a outra, nós falamos sobre help each other, que é ajudar um ao outro, né, que nós falamos sobre as ONGs, né, que ajudam um ao outro. Aqui nessa página, nós temos um texto, Bundle of Stick, que é pacote de varas. Vocês vão ficar como tarefa, vocês vão colocar esse texto para vocês ouvirem em inglês, né, no YouTube, né, que tem esse texto aqui. É um texto conhecido, né, que é do urso que tem 3 filhos, que eles brigam muito. Não vou falar muito, não. Vocês vão assistir e na próxima aula nós vamos comentar sobre esse texto. Isso aqui vai como tarefa de casa. Depois eu vou colocar aí, page 11, página 11. Depois que vocês assistirem a esta história, né, que tem lá que tem no YouTube, vocês vão assistir a história, vão assistir em inglês, vão ver o significado, que quer dizer essa história, que na próxima aula a gente faz essas questões que está na página 12, 1, 2, 3 e 4. Mas só depois que vocês assistirem, na próxima aula. O assunto de hoje, na verdade, é esse aqui. Element of a Fable, que são os elementos da fábula. Tá todo mundo aí, gente, na página 12? Página 12. O assunto novo é esse aqui, ó. Elementos da fábula. Nós vamos ver aqui. Se tiver todo mundo ok, pode dizer para começar, que como é assunto novo, né? Todo mundo tem que estar ok. Digam aí se já pode começar. Página 12 do Extra Classe. 12, Extra Classe, os elementos da fábula. Com certeza vocês já estudaram fábula em português, né? Fábula é uma história, né? Em português, acho que vocês já viram, vocês estão no 9º ano, com certeza já estudaram, desde o 1º ano que se estuda fábula. É uma história que os personagens são animais. Vão dizendo aí algumas características da fábula em português. Vamos ver se vocês sabem mesmo, antes de eu falar. Vocês lembram as características de uma fábula? Como é um texto? Fábula. Digam aí alguma coisa, uma característica de uma fábula. Ok. Sim, já estudou no 8º, pois diga aí uma característica da fábula. Em português mesmo, como é que é o que é uma fábula? O que tem numa fábula, num texto, que é uma fábula? Como é que eu considero que esse texto é uma fábula? Que na hora que você olha, você diz, isso aqui é uma fábula porque tem isso, isso, isso. Digo aí alguma característica de uma fábula. No final, sempre tem uma moral. Muito bem. Então, aqui também nós vamos ter moral lesson. Né? No final, sempre tem uma moral. Mas tem uma característica bem típica, que é aquela característica que os animais, que os personagens são animais, né? E eles agem como se fossem pessoas, não é isso? Eles têm características humanas,
sentimentos. Do mesmo jeito que a fábula, as características da fábula em português, em inglês também segue esse mesmo ritmo. Inclusive, quando vocês forem ouvir a história lá do pacote de varas, vocês vão ver que é um urso e ele tem personagens, geralmente são isso. São animais, objetos, mas que agem como pessoas, né? Que têm sentimentos de pessoas, que é como se fossem pessoas. Quando vocês forem ver lá, vocês vão ver que o urso tem as características, é um bom pai. Isso, os animais falam, agem como se fosse uma pessoa. Então, vamos ver aqui quais são os elementos. Aí no livro de vocês tem umas palavrinhas destacadas de preto, né? Characters and setting, isso aí é os personagens, viu? Parece característica, mas não é característica, não, é personagens. Personagens e cenário, ou configuração, cenário. Então, essa palavrinha que parece característica, não é característica. Se vocês quiserem colocar, pode colocar o significado. É personagens. São personagens. Personagens e cenário. Primeiro elemento da fábula aí. Characters and setting. Personagens e cenário. É o primeiro elemento da fábula. Vamos lá para o segundo. Raising action. Raising action. Que é isso aí? É a ação, é o que vai acontecer lá na história. A ação da fábula, né? O acontecimento da fábula. The conflict itself. Aí é o conflito, né? Ponto de vista de cada personagem, né? Dele mesmo, conflito, itself, ele mesmo, conflito. The decision, que é a decisão, né? Como se fosse o desfecho, né? A decisão é o desfecho. Não tem o desfecho das histórias, então aí a decision é o desfecho. Vou colocando aí o que significa. Porque na prova pode estar perguntando isso aí em inglês e vocês têm que saber o que é. Decision, a decisão é o desfecho. E moral lesson é a lição de moral. Então, esses são os elementos de uma fábula. Então, são os personagens, o cenário, a ação, o conflito, o desfecho e a moral. São os elementos. Então, já tem a página 11, que vai como tarefa homework, e também a 13, sem esse quadro que está aqui, sem a questão 1 da 13. Eu vou explicar depois lá no grupo, dizer qual é a página que você vai fazer, como é. A página 13, vocês vêm aqui para a question 2, que é a questão 2. Na question 2, vocês têm aqui uma outra fábula, The Lion and the Mouse. Essa história é muito conhecida, vocês também podem assistir, mas esse aqui acho que não, o que vocês vão fazer aqui, só se quiserem mesmo assistir. É o Leão e o Ratinho. Acho que vocês conhecem, né? Que o leão, o ratinho sobe em cima do leão, aí mexe com ele, ele fica zangado e quer comer, quer esmagar ele, ele pede para ele não fazer isso, que um dia ele retribuirá, né? Só tem 4 pessoas, cadê o restante das pessoas? Estão saindo, né? Vão perder lá no qualitativo. 5 estão entrando e saindo por quê? É hora de aula, não pode ficar entrando e saindo.
Eu estou avaliando, gente. Eu estou ali com um caderninho ali, anotando quem está participando, né? A Maria Alice, o Matheus, a Maria Eduarda participa bastante das aulas. Letícia, Cristiano, eu acho que eu vi hoje. Cristiano, cadê o restante? A Maria Eduarda não apareceu mais. Não, eu sei, Maria Alice, que você participa. Estou dizendo os que participam, estão tudo anotado, os nomes. Pois é, eu estou sabendo que vocês estão participando. Vamos lá. Page 13, página 13. Question 2. Questão 2 é a que você vai fazer. Você vai read the fable below. Você vai ler a fábula aqui do leão. É bom vocês colocar no YouTube para vocês lerem a fábula. Aí, mas o que é que está pedindo para vocês fazer? Primeiro, vocês vão circular, coloque bem aí o que é que vocês vão fazer. Circular os personagens, circular o nome dos personagens aí. No caso aí são dois, né? O Lion e o Mouse. Circular. São muitas coisas que tem que fazer aí nessa questão. Coloca aí, a primeira coisa é circular o nome dos personagens que aparece. Circular. Depois você vai sublinhar a ação, o conflito e a decisão, né? O desfecho. Fazer tudo de uma vez, sublinhar tudo. Sublinhar o conflito, o desfecho e a ação. Sublinhar. Primeiro você vai circular os personagens, né? Depois sublinhar o conflito, o desfecho e a ação. Tá? Estão todos juntos, né? Depois, finalmente, você vai escrever a moral em inglês. Né? Se você quiser pesquisar uma moral, porque tem por Leão e o Ratinho, tem livros, cada livro traz de um jeito diferente, né? A moral. Aí você tenta fazer aí uma moral do jeito que você achar aqui melhor, né? Mais fácil, moral dessa história. E por último, você vai colocar as características humanas que aparecem lá nessa história. Nessa história aparecem algumas características humanas do leão, do ratinho. O leão, ele é arrogante, né? Ele é preguiçoso, em inglês. O ratinho, ele é amigável, ele gosta de ajudar, né? Então, aí você pesquisa e coloca em inglês. Na próxima aula a gente corrige. Então, vamos voltar aqui, ó. Como tarefa, página 11, você vai assistir a história do pacote de varas, que é essa história que está aqui. Para a próxima aula, a gente fazer as questões da 1 a 4. Não é para fazer essas questões, é só para assistir. E na página 13 também você vai fazer a question 2, que é a questão 2. Só a questão 2. A questão 1 não, porque a questão 1 é daquele texto, daquela história que você ainda vai assistir. Ok? Any question? Alguma pergunta? Entenderam? Tem 5 minutos para as dúvidas. Vamos lá? Alguma dúvida? Quanto à questão 2, todo mundo entendeu a questão 2, da página 13. Se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Entendeu tudo, né, Matheus? Muito bem.
A moral é para escrever, viu? Escrever. Ah, onde é que é para escrever? Nessas linhazinhas que tem aqui embaixo, logo depois da história. Não tem? Terminou a história. Tem duas linhas, não tem? Pois você vai escrever a moral da história aqui, nessas duas linhas. E nessas outras três linhas de baixo é que você vai escrever as características dos personagens, né? Característica. Então, nessas duas linhas, a moral, e nas duas últimas, as características. Ok? Nenhuma pergunta, né? Então, até a próxima. Have a nice day. Não é para fazer a página 11, não, a página 11 é só para ler, ou é só para ouvir a história. Vocês vão colocar no YouTube, viu? Aí não tem nada para fazer, é só para você colocar no YouTube a história, ouvir em inglês. Depois vocês podem estar traduzindo também a história para vocês ficarem bem por dentro dessa história, que é para na próxima aula a gente fazer a página, não, a página 12 não, também não. Não é para fazer. Eu vou já colocar aqui no grupo, viu? Explicar bem direitinho quais são as páginas. Página 11 é só para ouvir a história do pacote de varas, ouvir em inglês, traduzir, ficar bem por dentro dessa história, para na próxima aula a gente completar algumas questões que tem sobre ela. E a página 13, página 12 não é para fazer. A página 13 é que você vai fazer a questão 2, só a questão 2, ok? Mais alguma pergunta? Não? Então, bye bye. Have a nice day. Tenha um bom dia. Have a nice weekend. Tenha um bom fim de semana. E até a próxima. Vocês sabem da Maria Eduarda? Por que ela não está assistindo a aula? Bom, a Maria Eduarda. Não, Maria Eduarda não, Maria Clara. Maria Clara. Maria Eduarda tá, sim. Maria Clara, depois eu vou ver o que está acontecendo com a Maria Clara. Então tá, gente. Bye, bye.